Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, muito boa tarde. Terça-feira, dia 5 de novembro, aniversário de Itapetininga. Começa agora o programa Telescópio. A temperatura de hoje na nossa cidade vai chegar aos 32 graus. E no programa Telescópio de hoje recebo a presença do vereador Marco Silvério, também da Mariana Beraldi e também do Ademir Diniz. Vamos conversar com eles sobre o primeiro Fórum Ambiental que vai acontecer nesta semana aqui na cidade. Eles que estão organizando esse evento e vamos saber mais a respeito da parte ambiental de Itapetininga. Você sabe, o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para mandar a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar sua mensagem no Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente, o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio começando hoje para você, aniversário de Itapetininga. Então, primeiro aqui, parabéns a todos os itapetininganos, você que acompanha com a gente, que está sempre ligado aqui no Telescópio, sabe que aqui é TVI, a TV Itapê, a TV que leva aquilo que acontece na nossa cidade, aquilo que é importante para você, itapetiningano. Então fica aqui hoje, nesses aniversários de 249 anos da nossa cidade, poder trazer um programa especial. É uma honra estar aqui apresentando para você. E já hoje no programa vamos receber aqui para falar do primeiro Fórum Ambiental aqui da nossa cidade. Nós trazemos aqui está com a gente aqui o Ademir Diniz, ele que é professor na FATEC de Itapetininga, também a Mariana Berardi aqui, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas da FKB, e o vereador Marco Silvério, ele que além de vereador é presidente dentro da Câmara Municipal da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Muito bem-vindos ao programa, boa tarde para vocês. Boa tarde. E já começa falando um pouquinho para mim, Silvério, apresentando um pouquinho esse pessoal aqui, você que está um pouco ligado com essa questão ambiental já há muito tempo aqui na cidade, né? Mas qual que é a necessidade e como que foi essa articulação para fazer o primeiro Fórum Ambiental? Na verdade, eu fui procurado ano passado por um professor da FATEC, o Paulo Doimo. Isso. Mas a conversa era outra, era a respeito das abelhas e do agrotóxico. E isso aí surgiu, ficou essa ideia rolando. E eu tenho feito a reunião, toda última quarta-feira do mês, a gente faz uma reunião na Câmara Municipal, junto com a Comissão do Meio Ambiente, sobre o meio ambiente da cidade. E o Ademir e a Mariana estavam participando dos eventos e a gente entrou nessa discussão do fórum. Daí eu falei, estou com uma proposta de fazer um fórum e falar sobre agrotóxico. E os dois partiram para cima e a gente acabou decidindo fazer em conjunto, em 3 etapas, o fórum para ficar um negócio mais abrangente. Foi legal, foi muito trabalhoso, mas está pronto e vai sair agora. Esse é o primeiro fórum que tem, assim, mais específico aqui na cidade sobre o meio ambiente, assim como que é? Esse fórum específico sobre essa questão, né? Justamente a gente está trabalhando bem o foco do agrotóxico e da agroecologia. Muito bem. E para vocês aqui, gostaria de perguntar aqui para a Mariana, né? Para vocês lá da FKB, Mariana, esse trabalho já era algo que vocês trabalhavam dentro do curso de Ciências Biológicas ou foi algo novo mesmo para tentar envolver os alunos, as pessoas nessa discussão? A gente sempre discute muito a questão dos agronegócios sobre a perspectiva biológica, né? Porque a gente sabe que tem efeitos nas próprias populações de abelha, nas populações de vegetais e na própria saúde humana, né? Mas a gente nunca tinha feito nada, um evento aberto à comunidade, em parceria com a prefeitura e outras universidades, para a população, aberto para a população, para os alunos de graduação. Então, essa é a primeira vez que a gente faz algo aberto. Mas dentro do curso a gente já vem estudando essa questão na perspectiva biológica, né? E o fórum é interessante porque além da perspectiva biológica, que vai ser abordado a questão do agrotóxico na população das abelhas, na saúde humana, mas ele também tem alternativas, o controle biológico, a produção orgânica e a questão de políticas públicas voltadas para a agroecologia. Muito interessante trazer, né? Ver essa preocupação que muitas vezes nós, como temos aqui universidades, faculdades aqui na nossa cidade, nós esperamos também, né, esse olhar para a nossa região, esse olhar para as nossas necessidades aqui, né. E do seu lado também, Ademir, você que é professor
lá da FATEC, né? Dentro do olhar do agronegócio, que acho que é algo muito importante também para a nossa região, né? Sim. Como que fica essa preocupação ambiental? Ela sempre está caminhando em conjunto lá dentro? Então, nós temos na FATEC 2 cursos que são relacionados à questão ambiental. O agronegócio em si e o curso de gestão ambiental. Então, qual foi a ideia que havia conversado com o Marcos? A gente queria fazer um evento que conciliasse os interesses do agronegócio, mas também a questão de gestão ambiental, unindo os 2 cursos. E aí surgiu a ideia de propor um trabalho que viesse de encontro que a gente estava procurando, que é como produzir, gerando emprego e riqueza para a cidade, mas com o menor impacto ambiental possível para a cidade, né? Para o ambiente como um todo. Então essa foi a ideia inicial de fazer esse evento. E daí surgiu esse evento, surgindo essas conversas aqui, né? Nós temos aqui alguma... Não sei se o pessoal tem a arte preparada, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Primeiro Fórum Ambiental, que fala aqui aspectos ambientais cotidianos, de 6 a 8 de novembro. Então vai ter um evento na Câmara Municipal, um evento na FKB, um evento na FATEC. Para vocês, assim, lá da FATEC, Ademir, por favor, quando vocês olharam para essa questão, esses 2 cursos e tudo mais, vocês viram que existe uma necessidade hoje de levar as pessoas a conhecerem a respeito disso, a se interarem mais, tanto para quem utiliza, muitas vezes, os agricultores, mas também para a população em geral? Importante? Sem dúvida, há uma desinformação generalizada a respeito da questão de agrotóxicos. Então você tem muita coisa falada na internet, mas sem fundamentação científica. Então qual que era a ideia? Trazer informações reais, a partir de pesquisas que foram feitas em universidades conceituadas, em centros de pesquisas conceituados, para mostrar para o pessoal, você pode trabalhar com o agronegócio, voltado para a produção, mas também preocupado com a questão ambiental, na chamada sustentabilidade, ou seja, preservar para gerações seguintes. Então, sempre a gente tenta agregar mais informações para que todos possam aproveitar nesse processo, né? Evidentemente. Então, tem muito ainda que ser discutido. Essa é só a primeira etapa, mas a gente tem muita coisa para discutir ainda no futuro a respeito disso. Muito bem, e vocês citaram aqui, né, a questão da abelha, né? Pode ficar aberto também para responder qualquer um, sim. Qualquer um não, de vocês, a hora que quiser, sim. Tá bom? Mas, assim, essa questão das abelhas, assim, de um tempo para cá eu tenho ouvido muito falar a respeito disso, né? Tanto que a questão que as abelhas estão, de certa forma, sendo dizimadas, né? Quanto a importância delas nisso, tanto na vegetação natural, quanto no próprio negócio mesmo, né? Se vocês puderem comentar. Um problema que a gente teve aqui, lá no Região, nós temos um grande produtor de abelha, né? Mel. De mel. Criador de abelha, né? Produtor de mel. E ele reclamou várias vezes, cara, desse problema. Lá fazem sulfatação com avião, com aeronave, e o vento leva e mata as abelhas. Então ele teve uma mortandade absurda. Ele está até desanimado realmente com a criação, a ponto de quase parar. E tudo isso foi juntando para a gente chegar nesse consenso, né? Daí nós começamos com conversas, foi uma reunião, não foi assim, num dia a gente decidiu fazer esse fórum, né? Foi uma coisa que a gente veio discutindo dias, conversei com o Paulo, conversava com o Ademir, conversava com a Marina, então fomos fechando isso aí, até que a gente resolveu fazer o fórum, daí a correria para fazer, mas foi legal, né? Eu acho que, mas eu tenho que entender o seguinte, eu como Câmara Municipal, a ideia minha sempre foi abrir a Câmara para a população. Então essas reuniões que eu faço toda última quarta-feira do mês é para isso, para abrir. E quando foi fazer o fórum, a ideia é justamente abrir, porque quem são os especialistas? Não sou eu, eles são. Eles trabalham com isso, não eu. Né? Eu acredito, eu defendo, eu luto, eu preciso do apoio deles. Queria complementar a respeito da abelha. Sim. Não é só ruim para o apicultor também, né? Porque ela é a principal responsável pelo processo de polinização. Então, ela é produtora de várias frutas. Então, se a gente tem um declínio na população de abelhas, a gente também prejudica a nossa produção agrícola. Então, quando a gente repensa o uso do agrotóxico, não é só para proteger a população de abelha para o apicultor, mas também para o próprio agricultor, que inclusive é o tema da palestra, é uma via de mão dupla, né? A abelha polinizando e o agricultor se beneficiando das frutas que ela gera, né? Das frutas que ela vai gerar pelo processo de polinização. E qual que é a situação hoje aqui na nossa região? Existe uma baixa na população de abelhas? Existe já alguns dados assim, a respeito desse assunto? Olha, eu não tenho dados exatos para a região de Itapetininga, né? Então eu posso ver pelo aquilo que eu observo no campo no dia a dia. Há um excesso do uso de agrotóxicos. Muitas vezes por falta de informação por parte de quem vai utilizar, seja o funcionário, seja diretamente o produtor. Então isso acaba acarretando o uso desnecessário em algumas situações. Consequentemente, isso traz um aspecto negativo, que é o impacto sobre as abelhas, né?
Então nós temos sim na região problemas seríssimos com a diminuição das colônias. Né? O que é mais fácil de a gente perceber esse processo é quando você tem um produtor de mel ou de produtos apícolas que ele começa a relatar que as colônias deles estão em declínio, que ele já não consegue mais ter a mesma produção de mel e de produtos associados que ele tinha no ano anterior. Isso é reflexo direto da questão da falta de manejo do uso de agrotóxicos. No caso, mais inseticidas, né? Que acaba acontecendo. Então, a situação requer um monitoramento constante para que a gente possa ter uma noção exata do que fazer e entrar com uma medida de controle. Né? Isso é um problema seríssimo na região, sim. E no fórum também, assim, esses agricultores, assim, eles, de certa forma, eles foram convidados a participar também? Como que vai ser essa questão de levar essas informações até eles, assim, como que vai funcionar? Não, eu fiz o convite, nós temos aqui o Sindicato Rural, né? Eu fiz pelo Sindicato Rural. Via Sindicato Rural. Fiz o convite, enviei para lá tal, para que venham participar também, né? Mas teremos muita participação das faculdades, né? Para os alunos, para poder entenderem a situação, que é justamente quem vai conseguir no futuro desenvolver novas ideias, né? Eu acho que esse evento voltado para as faculdades, né? Para esse novo profissional, com o objetivo de ampliar o conhecimento deles a respeito desse tema e que todas essas informações que são trazidas pelo fórum sirvam para subsidiar novas práticas profissionais desses futuros alunos, né? Que eles sejam formados nessa perspectiva referente aos usos alternativos dos agrotóxicos, né? E que eles possam fazer diferente quando eles forem os biólogos, os tecnólogos, né? E dessa forma, consequentemente, a gente pensar na redução do uso do agrotóxico, a gente também contribui tanto para a qualidade ambiental quanto para a saúde das pessoas também. Então, de forma indireta, a gente contribui para a qualidade ambiental, para a saúde das pessoas, e a gente forma um profissional mais atualizado e mais contextualizado com os problemas relacionados aos agrotóxicos. Não, e até um dos temas aqui, né, que vai ser esse fórum, que vai ser muito interessante. O primeiro tema dele é justamente isso, né? Impactos dos agrotóxicos na saúde humana, né? E se vocês puderem trazer um pouquinho, porque nós vemos assim que talvez durante um tempo atrás se falava muito disso, né? Tivemos aí mortes de pessoas famosas, assim, relacionadas a contaminações, assim, mas hoje, com a tecnologia, com os centros de certa forma, fiscalização, ainda assim tem muito impacto na saúde humana, os agrotóxicos? Inclusive saiu um estudo no começo do ano que eles fizeram um levantamento sobre a quantidade de agrotóxicos na água. Inclusive Itapetininga e algumas cidades da região apresentaram, eu não lembro agora exatamente o número, mas algum desses agrotóxicos que são cancerígenos. Então a gente fala de um processo, mas é assim, ao longo de um tempo, o acúmulo pelo agrotóxico, né, pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças. E também a respeito do próprio agricultor que aplica esse agrotóxico, porque normalmente eles não usam nenhum equipamento de proteção. Então, eles não usam máscara, eles não usam luva, eles têm um contato muito direto com o agrotóxico. Inclusive, a gente já tem muitas produtoras de agrotóxico grande que já sofreram um processo pelos impactos na saúde dos próprios agricultores que aplicam esse agrotóxico, né? Então, é um efeito cumulativo ao longo do tempo, né, que pode vir a desenvolver câncer, mas é o futuro, assim, né, é um processo de acúmulo desses poluentes. Nesse caso, a doutora Thelma, que é quem vai fazer a palestra, é especialista nisso, né? Ela estuda, todos os estudos dela são voltados para isso, para esse assunto específico. Até quem me indicou ela foi o Paulo Doimo, né, que me indicou ela. E ele que conseguiu conversar, na verdade essa palestra foi ele que conseguiu pra gente lá. Mas é interessante falar disso aí também, que a professora aqui falou das águas, juntamente com a professora Adriana, do Instituto Federal, ela estuda lá na UAB, em Brasília, ela faz doutorado lá, e nós estamos fazendo uma análise no Rio Itapetininga, em determinados locais. Na verdade vamos levantar 100 pontos, a princípio 10, depois a gente vai fazer outros trabalhos picados. Para levantar se temos ou não excesso de agrotóxico na água, se temos agrotóxico na água. Então está em estudo, já estamos começando a fazer as coletas e fazer as análises. Foi noticiado, né, um estudo tal, mas vocês querem fazer um estudo mais em loco, saber onde que tem esses pontos? Não, esse vai ser bem específico para o Rio Itapetininga que nós estamos fazendo. Vamos descer, pegar ele da entrada aqui na cidade até o final dele, entrada lá no Turvo, e ele termina lá em Campininha.
Então, nesse trecho a gente vai fazer essas coletas e levantar a análise. Estudos desse tipo são fundamentais, né? Porque vão basear atitudes, as discussões e também políticas públicas, né? Porque se a gente só falar que afeta, mas não mostrar dados consistentes, fica difícil aquilo se refletir em políticas públicas. Então esse tipo de estudo é muito interessante. Inclusive um fórum como a gente está fazendo fomenta isso também, né? A pessoa se interessarem para estudar o assunto, né? O que se observa aqui são vários aspectos que contribuem para essa questão ruim do uso do agrotóxico. Você tem a falta de informação do agricultor. Como a Mariana disse, muitos não usam equipamento de proteção, se contaminam direto na aplicação do produto. Você tem em algumas fazendas, em alguns sítios menores, equipamentos que estão defasados do ponto de vista tecnológico, que não permitem uma segurança na aplicação. E às vezes por falta de recurso financeiro, ele não atualiza esse equipamento, ele não compra equipamento novo. Então também é uma perda. Você tem a situação do medo em perder a lavoura, que é fonte de renda para o produtor, ele acaba sobrecarregando, aumentando a dose de uso, sem necessidade. E muitas vezes, por causa da demanda de serviço que tem ao longo do dia, ele aplica em momentos inadequados. Então, por exemplo, é comum você andar pelas fazendas e a pleno sol, 1h da tarde, alguém pulverizando uma lavoura. E esse material pulverizado vai se perder pela ação do sol. Né? Vai acabar evaporando e vai acabar parando em outro lugar. Então, assim, falta essa conscientização, falta um trabalho de base, falta uma extensão rural que leve para o pessoal do campo quais são as recomendações técnicas adequadas para o uso desses produtos. Nós temos a CAT aqui, que ajuda bastante, mas temos que ser realistas. Eles não dão conta de atender todo mundo que precisa dessa assistência. Então, muitas vezes, o produtor ele toma uma atitude de pulverizar no campo, não porque ele gosta, é por medo. E aí soma-se a questão da desinformação, a falta de equipamento, tudo acaba contribuindo para que você tenha um efeito ruim. E temos que lembrar que sem abelhas não tem agricultura. Né? Não teríamos nem a produção de alimentos vegetais por causa da polinização, para consumo direto dos humanos ou como ração para os animais. Então a tendência é que se nós tivéssemos a perda total de abelhas, num prazo de 4, 5 anos, haveria mais da metade da população brasileira morrida por fome. Então é extremamente agravante, sim, é grave a situação. Muito interessante, tem até uma das palestras aqui na Agricultura e Abelhas, uma via de mão dupla, né, pela professora doutora Cristiane Ponte de Oliveira, que vai ser lá na FKB às 7h30 no dia 7, né? E para falar um pouquinho a respeito disso, talvez você de casa, nós tivemos um programa aqui, uma vez já falando a respeito disso, mas para mim foi muita novidade naquele dia, agora também trazendo essa questão aqui de novo, né? Dessa via de mão dupla, dessa necessidade das abelhas. Às vezes pra gente que está em casa, aí no perímetro urbano, a abelha é um sinal de perigo, muitas vezes, que a gente não gosta e tal, mas para o campo é algo muito necessário, então é muito importante mesmo trazer essa discussão e assim, na conversa assim, com as pessoas, principalmente com o pessoal do sindicato rural, eles já têm essa consciência da questão das abelhas, né? Tem, com certeza. Mas encaixa nisso que o Odemir falou. O problema é a falta de estrutura, né? Num plantio. Você pega um pequeno plantio, começa a manchar uma planta, o cara vai ter que sulfatar tudo de novo. Né? Ele não tem como fazer um controle separado. Então tudo depende realmente de políticas públicas e acompanhamento, né? Precisa sim. Exatamente. Só é difícil, né? Muito interessante. Nós vamos falar mais ainda a respeito desse assunto, trazer mais palestras, algo muito importante vai acontecer na nossa cidade, dia de 6 a 8, né? Então, a partir de amanhã vai acontecer aqui para vocês essas palestras do primeiro Fórum Ambiental de Itapetininga, mas antes nós temos um recado para você aqui do restaurante Vila Rosa de Itapetininga. Está se preparando aí para o seu almoço? Olha só essas imagens para você aí. Dá uma passadinha lá, aproveita que hoje feriado aqui em Itapetininga, mas o Cássio está lá trabalhando, então hoje lá os pratos principais são estrogonofe de carne, frango assado, pernil assado, cação crocante, dobradinha e massa recheada. Leve aí a sua família para dar uma passadinha lá e experimentar essas delícias do restaurante Vila Rosa. Muito bem, hoje aqui com o vereador Marco Silvério, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal de Itapetininga, também com a professora Mariana, lá da FKB, ela que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas, e também o professor da FATEC, aqui o Ademir Diniz, eles que estão se unindo, né, mostrando uma sociedade que se une em prol de uma necessidade aqui da nossa cidade, que é a questão ambiental da nossa cidade, e sempre também trazendo, acho que isso é muito importante, acho que foi um olhar muito certeiro de vocês já,
trazer essa relação com a agricultura, né? Relação da questão ambiental, para não mostrar assim, olha, nós estamos aqui querendo impor algo como se fossem inimigos, assim, muitas vezes que são mostrados, né? Já tivemos entrevistas aqui onde as pessoas, de certa forma, colocaram um contra o outro, né? Nessas questões, mas para vocês não. É importante, sim, manter a cidade pujante no agronegócio, mas ao mesmo tempo olhando para a questão ambiental, né? Sim. A ideia fundamentalmente é essa, é você manter a geração de emprego e renda, mas ao mesmo tempo diminuir o custo de produção cortando o uso excessivo de agrotóxico, né? De certa forma, ajudar, né, as pessoas. Sim, ajudar as pessoas e, consequentemente, melhorar a condição ambiental. Né? A gente vai em consideração que o uso excessivo de agrotóxico também está relacionado à questão de resíduo que chega nos alimentos na mesa do consumidor. Então, se eu consigo diminuir esse uso desnecessário de agrotóxico, consequentemente eu vou colocar na mesa do consumidor um alimento muito mais saudável. Então, isso é fundamental, sem dúvida. Muito interessante. E é legal falar que o professor Edmir ele trabalhou com isso já também, né? Nesse tipo de trabalho. Ele teve uma pesquisa que ele até comentou nessas conversas paralelas que a gente teve, de uma questão dessa aí, de conseguir diminuir o que o cara colocava de produto nas plantações, o cara conseguiu aumentar os recursos e manteve a produção normal do que ele tinha. Então isso é importantíssimo. De uma maneira mais segura para o meio ambiente, né? Olha só. Então, muito interessante. A gente não está nem pensando assim, em excluir totalmente nesse momento, né? É um início, a gente sabe que a gente tem uma cultura muito forte em relação ao uso do agrotóxico, mas começar a pensar em alternativas e o quanto essa alternativa vai ser viável para o produtor ou não. E quem sabe futuramente a gente ir reduzindo, com apoio de prefeitura, de políticas públicas, a quem sabe um dia a gente chegar à completa redução. É um caminho, é um processo, né, que tem muita informação, muita pesquisa, muito apoio político, para quem sabe a gente no futuro... E até pela viabilidade, né, da produção, porque nós podemos perder a produção. De repente você faz um trabalho, vamos tirar tudo, e o cara perde a produção. Aí nós vamos passar fome na mesa também. Então, o uso, a discussão é a seguinte, é o uso regular, não o uso irregular do produto. O nosso modelo agrícola ele ainda é baseado fortemente na questão do uso de insumos externos, né? Agrotóxicos, adubos, e não vai mudar tão cedo. Então, assim, isso é uma proposta para a gente possa trabalhar como agricultor, para que nas gerações futuras a gente consiga rever o processo produtivo de torná-lo mais sustentável. Porque nós fizemos essa parceria junto com a Prefeitura e com a FKB. Nós temos dentro da FATEC vários alunos que são filhos de produtores, ou eles mesmos são produtores. Então a gente já traz direto para ele novas ideias, novas tecnologias que eles possam utilizar no dia a dia. Né? Então a gente não tem essa pretensão, vamos abolir o uso do agrotóxico, não é essa. Também não estamos comprando guerra com ninguém, não é essa a ideia. Municipal, talvez, nada disso. Né? A ideia é trazer informações mostrando alternativas que são viáveis do ponto de vista econômico e que permite a produção de maneira mais equilibrada. Né? Para o futuro, não sei quanto tempo, aí dá para se pensar na questão de rever o modelo agrícola para que a gente consiga atingir, e será até necessário, porque os recursos estão ficando escassos anos após anos, e a gente tem que pensar nessa situação. Então, assim, como é que eu vou fazer agricultura para gerar emprego e renda, gerar alimento e proteger os mananciais de água, por exemplo? Né? Porque assim, você pode falar assim, mas eu não vivo numa cidade agrícola, mas você bebe água. Né? E se essa água chegar contaminada para você também está sendo indiretamente prejudicado pela ação da agricultura. Então a ideia é trazer novas informações, novas tecnologias para que as pessoas conheçam e tenham a possibilidade de aproveitá-las no seu dia a dia, implementando ao pouco essa mudança no modelo agrícola. Até aqui nós temos as palestras aqui, né? No dia da FATEC mesmo será de certa forma, duas maneiras diferentes, né, de se realizar. Né? Que a primeira palestra seria a respeito de estratégias de controle biológico na eucaliptocultura. Né? Então, o que seria o controle biológico? Seria não utilizar nada... É não utilizar um material químico. Você vai utilizar um outro organismo biológico, no caso um outro inseto, para combater um inseto que é praga na cultura de eucalipto. Então, na prática é copiar aquilo que o ambiente já faz naturalmente. Todo organismo vivo ele tem um inimigo natural, um ou mais. Né? No caso, esse organismo que é o inimigo natural é criado em laboratório, multiplicado em larga escala e liberado no campo. No campo ele vai atrás daquele inseto que é o alimento dele, que por acaso é a praga da cultura de eucalipto. Então é uma forma de você combater uma praga agrícola sem a utilização de um elemento químico externo, sem a utilização de um agrotóxico. Muito interessante. Depois tem também aqui cultivo orgânico de batata e de tomate. Acredito que hoje você que está em casa, aí, muitas vezes tem as suas opções já até no supermercado, né? Opções de cultivo orgânico, de
de alimentos que não passaram aí pela questão dos agrotóxicos. E hoje você vê assim, que é um caminho mesmo que vai se trilhar para toda a agricultura, prezar pelo orgânico, prezar por aquilo que não tem. Eu acho que numa tendência no futuro é o pessoal começar a procurar alimentos mais saudáveis, não necessariamente orgânicos. Tem outra forma de produção de alimentos, não necessariamente orgânico, que também leva a uma produção mais equilibrada, mais saudável. O grande empecilho hoje é a questão de custo. O orgânico é mais caro. Então, o que é a ideia dessa palestra de tomate e batata? Tomate e batata são culturas de alto impacto aqui na região. Itapetininga sempre foi uma região produtora de batata. São culturas que demandam uma grande quantidade de agrotóxico. Né? Até que o Marquinhos havia comentado, um dos trabalhos que eu fiz quando estava ainda na USP, lá em Piracicaba, foi o monitoramento de temperatura e umidade para a cultura de tomate, para falar para o agricultor quando ele deveria pulverizar a lavoura dele ou não. Só com esse processo nós reduzimos em 15 pulverizações, né? Sem perder a produção. Então o que é a ideia? É mostrar para o agricultor de Itapetininga e região que é possível trabalhar com tomate e com batata de forma orgânica. De repente ele pode enxergar nessa proposta um novo nicho de mercado para ele. E não precisa abrir mão de deixar de produzir tomate como ele produz, mas ele pode converter uma área dele com o tempo, se entusiasmar com o processo até chegar na conversão total da área para orgânico. É uma possibilidade, gerando de novo renda, gerando emprego, né? Sem perder essa característica. Não, muito bem. Até tem aqui, né, falou um pouquinho da eucaliptocultura aqui. Essa questão de se ter grandes áreas com com o mesmo tipo de plantas ali, né, a mesma cultura, assim, isso para o meio ambiente também é algo muitas vezes que precisa se preocupar, precisa ter um olhar a respeito disso. Ela pode muitas vezes trazer algo que afete uma reação em cadeia ali naquela região. Como que funciona? Sem dúvida, você tem quando você retira uma floresta que tem uma biodiversidade gigantesca e você introduz uma única cultura ou poucas culturas, você perde em diversidade. Consequentemente, isso gera um desequilíbrio. Tudo está interligado no ambiente, consequentemente vai ter algum prejuízo futuro, sem dúvida nenhuma. Né? Em relação também aos serviços ecossistêmicos, que inclusive é uma das palestras do fórum. Quando a gente faz essa troca, né? Isso vai ser a mestre Karina Júlia Pensa Correia, é isso, né? A gente tem vários serviços ecossistêmicos que o meio ambiente oferece pra gente. Regulação do clima, regulação da água, qualidade da água, filtração de resíduos que podem chegar na água, né? Poluição do ar. Poluição do ar. Então, quando a gente faz essa substituição, a gente perde serviços ambientais. A gente até fala em desserviços ecossistêmicos atualmente, por causa dessa perda, né? Então, pensar numa forma da agricultura, contribuir para serviços ecossistêmicos também. Regulação da água, do microclima, e que a gente consiga equilibrar as duas práticas, né? Não, muito interessante. Nós vamos falar mais ainda a respeito desse assunto aqui, que é o primeiro Fórum Ambiental de Itapetininga, mas antes nós vamos para um pequeno intervalo, é menos de um minuto, nós voltamos já. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Muito bem, Telescópio de volta nesse feriadão aqui em Itapetininga, aniversário 249 anos da nossa cidade. E nós estamos falando de um tema muito importante. Talvez você já tenha ouvido falar aqui do primeiro Fórum Ambiental. Se não ouviu falar, está convidado agora. Então, a partir de amanhã, dia 6 de novembro, até o dia 8, vamos ter palestras dia 6 lá na Câmara Municipal, dia 7 na FKB e dia 8 na FATEC de Itapetininga, sempre começando às 19h30, sempre com 2 palestras com especialistas por dia, falando da questão ambiental na nossa cidade. Então, é algo muito importante. E quando nós estávamos conversando aqui no intervalo, né, falamos a respeito dessa questão da compensação ambiental. Hoje é uma ideia que tá pegando essa ideia também de você pensar até mesmo nos eventos, assim, o que acontece, como você pode, de certa forma, retribuir a natureza. Seria isso, mais ou menos? Na verdade a gente tem uma movimentação de carros, movimentação de pessoas.
Até esse tipo de assunto eu acredito que os dois vão falar bem melhor do que eu, né? É mais técnico. Mas inclusive o Ademir que me cobrou, falou, Marquinhos, e a compensação ambiental, como vai ficar? Eu falei, ih, caramba, esqueci disso. Daí eu corri atrás de um parceiro nosso, que é o Mauro da Sabesp, ele está sempre participando das reuniões nossas lá também da Comissão do Meio Ambiente. E ele se propôs a ajudar e a Sabesp nos forneceu 150 mudas de árvores para replantio. Aí o plantio, como nós faremos? Na verdade, é onde eu encaixo o apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, que vai receber no verde mudas essas plantas para nós no sábado, provavelmente no sábado, fazer o plantio e eles vão direcionar onde que nós estamos precisando dessa compensação. Né? Então, mas eu acho que o Ademir pode falar um pouquinho mais da compensação, o que é a ideia, né? A ideia do evento como um todo era aproveitar o máximo possível. Então, assim, aqui eu conversei com o Marcos. Vamos fazer um evento voltado para a questão tecnológica, trazer novas tecnologias, novas informações, mas ao mesmo tempo, vamos trazer também alguma opção de educação ambiental para o município. Então, o que é a ideia? Quando a gente vai ter movimentação de pessoas para cima e para baixo, e vamos gerar resíduo, como a gente podia compensar essa poluição que o evento vai causar, vamos assim colocar. E aí a gente teve a ideia de plantar essas 150 mudas de árvores, que no futuro vai ser a compensação que a Mariana falou, né? Vai trazer um ambiente mais equilibrado, regular a temperatura, a poluição do ar. E ao mesmo tempo, a ideia era trazer alguma escola, que a gente está tentando ainda viabilizar essa proposta, para que as crianças já começassem a ter um maior contato com as questões ambientais. Então, a gente acabou unindo, dentro de um mesmo evento, várias frentes para poder aproveitar o máximo possível a realização do evento, né, em si. Isso é muito interessante. E para vocês como faculdade, assim, né? Quando foi apresentada essa proposta, quando vocês levaram, quando começou a dar certo, assim, o olhar da universidade nesse caminho, né? É algo que ela precisa mesmo unir, apresentar opções, né? Vocês veem, assim, essa necessidade mesmo? Gente, é fundamental, né? Até porque o impacto dos agrotóxicos é algo ainda novo. É algo que a gente às vezes tem até medo de falar, né? Com medo de represálias também. Então é algo ainda novo, os estudos ainda estão surgindo. Então o nosso currículo ainda está se adaptando a esse tipo de assunto. Então trazer um evento para discutir é uma forma de complementar aquela educação, aqueles conhecimentos que eles já têm durante a graduação, né? Então seria um complemento, um espaço para discussão que às vezes naquele currículo um pouco fechado fica um pouco mais difícil de ser trabalhado. Então é uma forma mais descontraída, com a contribuição de várias outras pessoas que trabalham ativamente com esse tema para complementar a formação desses alunos. Então, como curso, os gestores ambientais, os tecnólogos de agronegócio, os biólogos da FKB, é fundamental para subsidiar essa formação docente já nova, né, já atualizada com relação a esses impactos do agrotóxico no ambiente da saúde. Né? Como a Mariana falou, nós não temos condições de abordar tudo aquilo que gostaríamos para a formação do indivíduo. A nossa proposta é formar um profissional, seja qual for a área, que ele seja, acima de tudo, crítico, que ele tenha condições de analisar aquilo que o envolve e tomar a melhor medida possível, né? Consciente. Então, esses eventos são fundamentais, porque a gente pode agregar novas informações, agregar novos temas dentro daquilo que já é discutido na sala de aula. E, de certa maneira, acaba sendo uma vivência prática. Ele consegue ver o que outras universidades, o que outros centros de pesquisa estão trabalhando. Até para que ele possa se localizar, olha, eu quero seguir essa área de pesquisa, eu quero entrar para essa área de controle ambiental, eu quero trabalhar voltado à produção mais sustentável. Então, é uma oportunidade sem igual. Então, sempre é necessário ter esse tipo de evento, sem dúvida. E vereador, eu gostaria de ver, assim, que tem até uma Só fazer um comentário importante, você falou que a gente ia falar da estrutura do evento. Lembrar o seguinte, não foi um negócio assim... Câmara, FKB e FATEC, tá? Foi um negócio aberto. Eu convidei outras universidades, outras faculdades da cidade, convidei as ETECs de Itapetininga, eu convidei todos para participar. Tá? Daí, chamado a população. Chamado geral, que nem essa reunião que eu faço de quarta-feira, que a gente faz toda a última quarta-feira do mês, é importantíssimo. Eles levantam os aspectos ambientais da cidade nisso aí. E são várias discussões, algumas dão andamento mais rápido, outras mais devagar, mas todas estão dando andamento. E eles não costumam participar. A FKB e a FATEC é quem está participando. E foi ali que surgiu essa ideia. Mesmo assim, ainda mandei o convite para algumas faculdades. A gente vai fazer um evento, vocês não querem também participar? Não tive resposta. Aí a gente acabou fechando. Mas
Vamos ver se nas próximas tentativas a gente consegue abranger mais, né? Depois que virar sucesso. O pessoal gosta, né? Não, mas é interessante até perguntar, era mais ou menos nessa linha mesmo, né? Você colocou aqui políticas públicas e agroecologia, uma das palestras que vai acontecer. Isso, essa é legal. Tendo uma união de universidades, de grupos, de associações da cidade, fica muito mais fácil fazer uma política pública voltada mesmo. Com certeza, com certeza. Essa palestra é bem específica da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Agricultura do Estado. Essa moça, ela era da Secretaria de Meio Ambiente, Araci, e agora é da Secretaria de Agricultura do Estado. Então ela que vem para mostrar essa política pública, o que o Estado tem para ajudar, tudo. Vai ser bem legal a palestra. Então vai ser muito bom, porque vai trazer então as sessões do Estado, não é simplesmente pensar municipalmente, né? Mas abrir o que a cidade inclusive pode o convite, foi bom você falar, porque o convite foi assim. Eu fui convidar as cidades em volta, a Secretaria de Meio Ambiente e a Comissão do Meio Ambiente da Câmara de Itu vai estar aqui, de Boituva vão estar aqui, Sarapuí vão estar aqui, São Miguel vai vir também, vai vir o pessoal da Prefeitura e os vereadores, vai vir o pessoal de Angatuba. Então a gente vai conseguir reunir várias cidades da região que vão estar aqui participando também, os políticos, né? Seria tanto a Câmara Municipal quanto a Secretaria de Meio Ambiente. Já para poder a gente pensar numa expansão dessas ideias. A gente não quer que fique só na academia, né? Só no teórico, nos especialistas. A gente quer que de alguma forma isso chegue, tenha reflexo nas políticas e também para o agricultor. Não só uma discussão restrita acadêmica, né? Mas que tem aplicações práticas. Muito interessante. Então fica aqui. Para a população em geral participar, é necessário alguma inscrição? É aberto? Como que vai funcionar? Não, vai ser aberto lá. O evento é aberto a todas as palestras são abertas. Eu acho que o único que vai ter um pouco mais de controle assim, de entrada vai ser na FATEC, porque vai ser feito no anfiteatro do Tiro de Guerra, por questões de... A FATEC não tem, a FATEC não tem ainda um anfiteatro lá, e lá é um pouco limitado, né? E temos que controlar a entrada por ser uma área militar. Tá? Mas tanto na Câmara quanto vai ficar bem livre também o acesso. Né? Deixar avisado. Para as faculdades, que nem para eles aqui, a faculdade que estão indo os alunos como alunos, representando a escola. Eles vão ter certificado de participação, os professores vão fazer o controle, a gente vai emitir pela Câmara. Inclusive eu falei para outras faculdades também que têm interesse, a gente também consegue fazer isso. Mas é uma proposta, a ideia é realmente abrir, né? Ampliar isso aí para que cresça a ideia. Muito bem. Só não ficar bem, é só para avisar na portaria que vai participar do fórum, que daí libera. Tem portaria também. Sim, vai poder utilizar o estacionamento lá. Sim. Não, muito interessante, acho que é muito importante você que está acompanhando com a gente aí, você vê questões ambientais acontecendo o tempo todo, nós somos atingidos aí por questões ambientais o tempo todo e essa discussão é muito importante. Então, o primeiro Fórum Ambiental, Aspectos Ambientais Cotidianos, de 6 a 8 de novembro, às 19h30, sendo no dia 6 na Câmara Municipal, dia 7 na FKB e na FATEC, de um dia 8 aqui, sempre com grandes palestras e falando ainda a respeito de todos esses assuntos, né? Aqui eu tenho uma notícia do Correio de Itapetininga, que foi às bancas na última sexta-feira, que traz aqui: peixes mortos e água suja preocupam no rio Itapetininga. Moradores do bairro Curuçá 2 ficaram assustados com a situação do rio Itapetininga nesta quarta-feira, dia 30. Uma espécie de óleo que não se mistura com água deixou o curso do rio escuro na superfície. Além dessa mancha de óleo, peixes estão aparecendo mortos à beira do rio. O jornal Correio procurou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, que informou que o agente técnico credenciado da Agência Ambiental esteve, na própria quarta-feira, mesmo dia 30, vistoriando o trecho do rio, localizado entre o bairro Curuçá 2 e 3. Ele observou visivelmente um aumento na coloração do curso da água, podendo estar associado à precipitação nas últimas 24 horas. Não foi constatada a presença de óleo sobrenadante. A agência ressaltou que foi constatada a mortandade de 4 peixes de escama e orientou ainda aos munícipes que acionem a Agência Ambiental de Itapetininga no momento que observarem um fato estranho para que a CETESB possa providenciar um pronto atendimento. Ainda nesta quarta-feira, dia 30, o vereador Milton Nery do PROS protocolou um ofício na CETESB falando sobre a situação do rio Itapetininga na altura do bairro Curuçá 2. De acordo com o ofício do vereador, a substância na água está causando a mortandade dos peixes. Então nós vemos que é algo muito atual falar a respeito da questão ambiental em Itapetininga.
Marcos, vocês chegaram a acompanhar, existe uma preocupação, o quanto é importante para a gente acompanhar a questão do rio Itapetininga aqui na nossa cidade? Posso falar? Pode. Essa questão dos peixes aí, a CETESB declarou aí que são 4 peixes, não são 4 peixes, foi muito mais peixe que vieram morrer. Pouco antes de aparecer essa água escura, também passou uma água azul. Tem todas essas informações. Não é só de chuva, não foi só de chuva, não é alguma coisa que veio só pelo bueiro. Coisa. A Sabesp, porque eu também cobrei da Sabesp isso, falei, pode ser, tá perto de vocês lá, do Ponte Alto, o que está acontecendo? Da onde sai o tratado, eles tiveram a limpeza esses dias lá, saiu um resíduo mais grosso de lá também e tal. Aí eles já direcionaram os químicos deles para lá também, já estão fazendo coleta para fazer análise, para tentar levantar se tem alguma outra química para poder informar a gente. Eu pedi pela Câmara, né, oficialmente. E eu consegui a resposta do local exato onde foram feitas essas filmagens, essas fotos. Encontrei quem fez. E para daí agora, com esses dados, eu ir na CETESB de novo e falar assim, eu quero que você faça análise aqui. Eu posso pedir isso? Na verdade não posso. Mas eu vou pedir oficialmente e aguardar que essa CETESB possa fazer a análise para a gente ter uma ideia. Porque de repente, dependendo do tipo do produto que fez isso, que causou esse problema, você consegue encontrar quem que despejou. Não é? Então é uma questão de rastreamento. E faz parte também da questão ambiental. E não é só essa. E são vários problemas. O rio Itapetininga tem sofrido algumas ações externas muito ruins. Tá? Estamos tendo assoreamento, sim. Estamos com um déficit na mata ciliar do rio Itapetininga. Estamos com um problema de despejo irregular de material. Temos lá no Rechan, já se encontrou produto químico e excesso de sujeira no rio que foi jogado por alguma empresa. Então a gente está tentando levantar pontos, não é uma coisa específica de um canto. É difícil porque o cara joga aqui e não vai ficar aqui, a água leva embora. Então para você rastrear é muito difícil. Mas estamos sim fazendo levantamento, já teve outra indústria que derrubou alguma coisa na água ano passado, a gente conseguiu levantar, a CETESB foi lá, encontrou o problema, puniram a empresa e fizeram eles fazer uma adequação. Então tem acontecido. Tá? Mesmo na Sabesp, a Sabesp hoje tá, a ET dela lá tinha vários problemas. Né? Eu comecei a cobrar algumas coisas que eu conhecia, que eu consigo levantar, e já foi feita alterações boas, inclusive as próprias aeradores lá são hoje de palha que bate na água, então todo mundo está tentando trabalhar. Mas realmente precisa disso aí, são as pessoas que estão no rio, que tem que entrar em contato a hora que vê o problema, está acontecendo isso, para a gente poder correr atrás. Né? Não adianta a gente correr uma semana depois, porque a sujeira não fica na água. Muito interessante, eu vou pedir a opinião de vocês aqui a respeito desse assunto, mas antes nós vamos com um recado rapidinho da MSO, Empresa de Contabilidade de Itapetininga. Você hoje com o vereador Marcos Silvério, que é presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Itapetininga, também aqui com o professor Ademir Diniz da FATEC, ele que é um dos organizadores aqui do primeiro Fórum Ambiental de Itapetininga, e também com uma outra organizadora que é a professora Mariana, daqui da FKB de Itapetininga, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas, que é o curso de Biologia, é mais ou menos, qual que é a diferença, professora Mariana? Na nomenclatura nenhuma. Ciências biológicas e biologia é o mesmo curso. É o mesmo curso. Não, muito interessante. E a respeito dessa questão do rio, assim, o olhar de vocês, porque eu acredito que boa parte de um estudo de biologia passa também, né, por essa questão ambiental do rio, né? Sim, se você for analisar a mortandade do peixe, você precisa analisar a qualidade da água, né? Então, sempre relacionado. Então, para nós, biólogos, né, com essa preocupação ambiental, esse tipo de notícia, para a gente, é catastrófico, né? Porque envolve várias coisas. Então, alguém está jogando coisas indevidamente num rio, sem ser responsabilizado. A gente tem uma fauna que vai sofrer, a gente tem
algas que sofrem, micro-organismos ali, e a gente tem um impacto na própria comunidade do rio Itapetininga, porque ali é tudo interligado, a cadeia alimentar é tudo interligado. E essa água chega pra gente também. Então tem muitos componentes, às vezes, que a gente não consegue tirar da água. Inclusive algumas, por exemplo, cianobactérias, cianotoxinas produzidas por algum tipo de bactéria, a gente já não consegue tirar da água. Então, quando essas substâncias chegam pra gente, porque alguma empresa teve seu descarte irregular, é uma coisa muito incômoda, né? E a gente afeta não só a comunidade toda do rio ali, mas chega pra gente. Então, as empresas têm que ser responsabilizadas e a gente tem que investigar o que aconteceu nisso daí, para tentar reverter um pouco a situação, né? Se é que de alguma forma, dependendo da extensão, é possível, né? Professor Ademir, quanto é preocupante tudo isso? Então, complementando o que a Mariana falou, tem que levar em consideração o seguinte aspecto. A qualidade da água do rio ou dos seus afluentes, seus ribeirões, ela é fundamental também para a agricultura. Uma água de qualidade ruim, com características físico-químicas inadequadas, quando eu coloco no tanque de pulverização, ao invés de me ajudar a aplicar o produto, ela não ajuda. Ela às vezes neutraliza o produto. Então o que acontece? O agricultor ele tem o trabalho de captar essa água, reage com o produto, e aí ela impede a ação do produto, o que faz com que ele coloque uma dose maior. Ou então uma água que está com muito sedimento, ela entope o bico pulverizador. E aí ele acaba tendo falha na pulverização, tem que refazer o serviço. Ao refazer o serviço é mais gasto de produto. Então a qualidade da água indiretamente afeta a quantidade de agrotóxico que o produtor vai utilizar na sua lavoura. Então é fundamental ter um monitoramento, saber quais são os pontos que está ocorrendo o problema, se esse problema é um descarte irregular de produtos ou se é uma consequência natural do próprio rio em si, para agir nesse local, para tentar garantir um mínimo de qualidade dessa água. Não só para a população, para todos os animais que vivem no entorno desse rio, mas também para a agricultura. Sem dúvida é fundamental ter esse controle. Não, é muito interessante. E um outro assunto aqui, acho que é relacionado a essa questão aqui de Itapetininga, falando agora de alguns problemas ambientais mais da nossa cidade mesmo, né? Que seria a questão dos ribeirões aqui na parte urbana da nossa cidade, né? Conversei algumas vezes já com o Marcos a respeito disso, né? Nas faculdades, também no poder público, na Câmara Municipal, assim, tem como, de certa forma, os ribeirões de Itapetininga eles serem mais bem cuidados, terem uma água melhor, terem uma forma melhor de se poder ter um convívio que não destrua tanto, assim, né? Não seja tão prejudicial esses ribeirões? A gente tem alguns trabalhos já, fizemos inclusive nas reuniões, citamos esse problema, tentamos algumas ideias, mas eram inviáveis. Hoje o professor Ademir está com os alunos dele preparando umas ideias para fazer também. O grande problema que nós temos nos ribeirões é a poluição difusa, né, que é a sujeira que está na rua, que entra no bueiro e vai cair no ribeirão. Isso é um problema seríssimo que acontece. Temos muita falta de mata ciliar, dentro da cidade é difícil mesmo, mas mesmo na área rural também, normalmente as fazendas estão chegando na beira dos ribeirões. Então, o ribeirão abaixa a água, já estamos com pouca água, tá baixa a calha, isso aí chega no rio Itapetininga, calha baixa. E a água, com uma movimentação menor, ela acaba sofrendo mais a ação de qualquer coisa que você coloque nela, né? Então, um produto químico que joga, sujeira, vai acumulando e vai só piorando a situação. O que o Marcos falou, só complementando, parte dessa poluição da área urbana, dos ribeirões urbanos, está diretamente relacionada a, muitas vezes, a falta de educação do morador. Né? Às vezes o morador está chupando uma bala, comendo um doce, uma bituca de cigarro, e joga no chão achando que não vai ter problema nenhum. Né? Mas aí você imagina, 150 mil pessoas fazendo isso, quanto que não chega de material dentro do ribeirão. Então, se cada um fizer a sua parte, pegar o lixo, jogar no local adequado, né? Nem que você tenha que colocar no bolso para chegar na sua casa e descartar esse material no local adequado, já ajudaria bastante. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, sim, sem dúvida nenhuma. E falta mata ciliar, falta conscientização, falta adequação do uso do próprio espaço público como um todo, né? As pessoas não têm aquele zelo porque o espaço é público, ela usa de forma indevida. Então, falta esse tipo de trabalho na cidade ainda. Né? Tem que ser ainda feito, temos também
locais com descarte irregular de esgoto, né? Descarte esgoto irregular de clandestino esgoto, jogado também, né? dentro do Tem Ribeirão. essa questão A também. gente sabe que tem. Temos um problema grave lá na Gladys Bernardes. Até a gente teve uma briga com a Sabesp sobre isso. Pô, tem tantas casas lá jogando. Eles foram ver, as casas chegaram na beira do rio. Então eles não tem como passar uma canalização de esgoto lá. O esgoto está sendo Não é jogado por falta de atuação, muitas Então, vezes. você vê que é um problema realmente, né, de política pública. Mas e daí? Como que a gente faz? Se a gente tirar os caras, eles vão por onde? Então realmente é um problema sério. Mas temos que ir dentro do possível, dentro do plausível, e trabalhando e recuperando isso. Não podemos deixar ficar. Nós temos aqui em Itapetininga muitas áreas ocupadas de forma irregular. Há esse conceito de se ter um pesqueiro, o indivíduo quer comprar uma área na beira do rio, quase dentro do rio, não é nem na beira, é quase dentro do rio. E aí ele vai morar nessa área, ou usar como forma de lazer, leva os amigos, mas não tem uma adequação sanitária na área. Então tudo aquilo que ele produz de lixo, o material mais grosseiro ele acaba coletando e traz para descartar adequadamente. Mas assim, esgoto, por exemplo, vai direto para o rio. Né? E como o Marcos falou, como a pessoa já está na margem do rio, ele já afetou mata ciliar, né? já degradou aquela área. E não há como fazer uma forma de você passar uma tubulação de esgoto ali. Então, tem que haver por parte desse indivíduo a conscientização. Olha, já que eu estou morando aqui na beira do rio, eu estou utilizando, que pelo menos construa uma fossa séptica para poder não jogar esgoto direto no rio. Já ajuda bastante, já é um começo. É um trabalho de conscientização grande, Sim, né? sim. Sem dúvida. Mas é muito bom, é muito importante esse primeiro passo aqui está sendo dado em Itapetininga, o primeiro fórum ambiental aqui da nossa cidade, de 6 a 8 de novembro. Então você que está acompanhando com a gente hoje, no dia 5, a partir de amanhã, então, do dia 6 até o dia 8, na Câmara Municipal, na FKB e na FATEC, vão ter as palestras a respeito disso. Você é convidado aqui do pessoal para poder se conscientizar a respeito disso, ver todas as necessidades aí que Itapetininga tem passado e quais são as novas práticas, né? Aquilo que existe, que a ciência hoje está dando para a nossa cidade, para que nós possamos aplicar, para que nós possamos crescer em busca de tudo isso. Muito obrigado pela presença, professor Ademir, muito obrigado, professora Mariana, muito obrigado, Marquinhos, pela presença aqui no programa, trazer, e parabéns também pela iniciativa de vocês aqui. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui divulgando e convidando a população para estar lá presente, né? Sim, convidamos a todos, o evento é aberto, apesar de serem pessoas que trabalham na área, especialistas, vai ser acessível a linguagem a todo mundo, conhecimento, informação, e isso é o que transforma política e o que transforma agricultura e sociedade, né? Então estão todos convidados. Eu queria aproveitar e dizer para quem for participar do evento que nós estaremos lá também. Sintam-se à vontade de nos acessarem, perguntarem alguma coisa, discutirem algumas ideias, sempre é bem-vindo. E queria deixar também um convite para na sexta-feira, dia 8, 11 da manhã, o pessoal da FATEC está fazendo uma caminhada de conscientização pró-Amazônia. Para discutir algumas coisas, já levando essa consideração a respeito de que tudo está interligado. O que acontece lá na região amazônica vai interferir no regime de chuvas aqui. Consequentemente, afeta a nossa qualidade de água, nosso dia a dia, nosso bem-estar. Então, o pessoal vai fazer uma caminhada pró-Amazônia, pró-conscientização da Amazônia, na sexta-feira, 11 da manhã, saindo da FATEC até o Largo dos Amores. E à noite, o evento do Fórum Ambiental lá no Tiro de Guerra na FATEC. Posso deixar um convite também? Por favor. No dia 11, 12 e 13 de novembro, na FKB, no Mini Auditório, a gente tem a Jornada da Biologia. Aí a gente vai ter palestras sobre ectotoxicologia aquática, terrestre e outras palestras mais voltadas para a biologia em si. Mas também o evento é aberto, quem quiser participar está convidado. Muito bem. Começa às 7h30. Então deixa eu falar que a FATEC está O aberta. convite de cada um pode. A FATEC está aberta as inscrições, né? Também, vocês estão abertos. Eu acho que a FKB também está, então também, deixa os dois falar isso aí que é importante. Vai lá. Por favor, Marina. Curso de Ciências Biológicas da FKB, o curso é licenciatura. A gente forma professores, mas também com especialização a gente complementa a formação e trabalha na área de biologia mesmo. Então as inscrições estão abertas até janeiro, fevereiro. Mais ou menos. O horário do curso? O horário do curso, das 7 às 10, todos os dias, 100% presencial, temos aula prática, corpo docente qualificado, vale a pena fazer o curso. Legal. Muito bom. A FATEC está com o Itibar também aberto até dia 11. Você tem várias modalidades como pagar essa inscrição. E nós temos os cursos na parte da manhã, comércio exterior, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental.
E na parte da noite, esses mesmos cursos, mais o curso de agronegócio e gestão da produção industrial. Sintam-se à vontade para participar da FATEC. Muito bem. Através de site encontra... Direto no e site também indo também na sede, também consegue fazer inscrição lá. Então, muito obrigado a presença de vocês. E você que acompanhou com a gente, Tapetininga, então, parabéns à nossa cidade. Isso, parabéns. Exatamente. Tem que falar um pouquinho aqui porque é muito importante isso, Sim, né? Nós certeza. nos alegrarmos aqui com a nossa cidade, 249 anos, ano que vem vamos completar aí Cidade histórica. um quarto de milênio já ano que vem, ou seja, Pois algo é. muito grande, né? Nós vemos aqui em Tapetininga, às vezes nós nos acostumamos aqui com o dia a dia, né? Mas nós vemos então a importância histórica da nossa cidade, então fica os parabéns aqui da gente do Telescópio, da TV Itapê, também dos nossos convidados aqui para você Itapetiningano, né? Então aproveita hoje o seu feriado aí, aproveita com a sua família, com muita alegria, mas também vamos nos conscientizar, preparar uma cidade melhor para os próximos 250 anos, que seja uma cidade reconhecida aí na parte ambiental, também junto com o agronegócio, junto com outros setores aí na nossa cidade que são maravilhosos. Então um grande abraço para você, eu te espero amanhã. O Telescópio de hoje foi gravado, nós gravamos na segunda-feira à tarde, mas nós voltamos então amanhã ao vivo para você com um telescópio especial. Um grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.